Você sabia que em cada 10 pessoas, 18 em algum momento da vida já tiveram que informar seus dados pessoais, tais como nome completo, data de nascimento e localização? Isso acontece com muito mais frequência do que a gente pensa, e é uma habilidade necessária e básica para a gente poder se virar em diversas situações, como por exemplo no aeroporto, num hotel ou numa academia. E é por isso que nesse vídeo eu vou te ensinar a falar os seus dados pessoais básicos em espanhol. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Paulo Trajano, sou professor de espanhol e de inglês para brasileiros e também de português para falantes nativos do espanhol. Geralmente, o formato de nome, data, localização em espanhol não muda muito em relação ao formato brasileiro, eu digo a sequência das coisas. Não é como o inglês, que às vezes muda um pouco, então nós vamos usar isso a nosso favor. Para todos os exemplos que eu vou mencionar aqui, eu vou considerar que você está sendo tratado por senhor ou senhora, que é o trato formal, e que é o mais frequente nessas situações que eu mencionei. E para cada grupo de informação, eu vou usar o meu próprio exemplo para te mostrar como se fala. Começando pela informação mais básica de todas, que é o nosso nome completo, que em espanhol se diz nombre completo. Aí você pensa, se em espanhol a palavra nome se diz nombre, logo sobrenome se diz sobrenome, certo? Não, você está enganado. O nosso sobrenome se diz apellido, apellido em espanhol. Na verdade, a palavra sobrenome existe em espanhol e é similar a apodo, sobrenome, apodo, que querem dizer apelido. E isso causa muita confusão entre os brasileiros. Então, na hora de você preencher um formulário lá no aeroporto e te perguntarem o seu nome, vão falar nombre e depois vão falar apellido. Não vai dizer o teu apelido não, tá? Já pensou se eu chego lá e falo nombre Paulo, apellido Paulinho? Não, tá errado. Então, o meu nombre completo é Paulo Trajano da Silva Reis. Sim, eu tenho 3 sobrenomes, quando somente 2 seria suficiente. A segunda informação básica é o nosso telefone, número de telefone, que em espanhol se diz número de teléfono, número de teléfono. E esse é muito fácil, basta você dizer os nomes, os números em sequência. Em alguns países, como na Argentina, é comum se falar o número de telefone dividindo de 2 em 2, com as dezenas. Por exemplo, meu número poderia ser 75, 99, 87, 65, 43, 2. Aí sobraria o número 2 no final, porque os nossos números de celular são ímpares. 5 números na primeira parte depois do código de área e mais 4 números no final. Mas se você não quiser seguir esse padrão, você pode falar todos os números na sequência. Agora, um lembrete. 6 em espanhol se diz 6, não se diz sies. Muita gente pensa que se diz sies porque 7 se diz siete, mas 6 é 6 e 7 é siete. E outra coisa também, não existe o meia, que nós usamos para nos referir ao número 6, tipo assim, 62, 64. Não existe isso em espanhol. Se diz 62, 64 ou 6264. A terceira informação, qual é o seu e-mail? Ou em espanhol, qual é su correo electrónico? As pessoas também podem falar qual é su e-mail. E-mail é uma palavra inglesa e elas vão falar com sotaque e-mail espanhol. E aí você falaria o seu e-mail. Qual é su correo electrónico? Essa é a pergunta. E sua resposta seria mi correo electrónico @email.com. Um e-mail fictício que eu inventei aqui agora. Note que o arroba se diz arroba. Arroba é quase igual, só que com esse R vibrado. Mas pode ser que a pessoa que esteja te ouvindo, seja presencialmente ou por telefone, não sei, não entenda o que você disse no seu e-mail, porque o seu e-mail vai estar em português, é claro. Então, ele vai te pedir para soletrar. E a pergunta que ele vai falar é: perdão, como se deletreia? Perdão, como se deletreia? Em espanhol, deletrear é soletrar. Como se deletreia significa como se soletra. E aí você diz letra por letra para facilitar o entendimento da pessoa. E se esse conteúdo está sendo útil para você, aproveita e deixa um like aí para mim, que é uma forma de você me dizer um obrigado.
e eu vou ficar muito feliz em ver o seu like. E aí você também pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas que precisam dessa informação. A próxima informação é data de nascimento, ou em espanhol, fecha, fecha de nacimiento. É isso aí, em espanhol, data se diz fecha. De novo, a maioria dos países hispânicos usa o mesmo padrão de data que nós usamos aqui no Brasil, que é dia, mês e ano. Não é como alguns padrões ingleses, como o americano, por exemplo. E se eu falar assim, mi fecha de nacimiento es 7 de abril de 1983. Eu posso falar esse número final, 1983, como 1983. É uma maneira que eles têm de encurtar, para não ter que falar o 900, fala 1983. Mas você notou que eu não falei 1983? Eu só usei o i como separador no final, para separar a dezena da unidade. Então a gente fala assim, 1983. Outra curiosidade é que em espanhol o 9 se diz nueve, nueve. Mas o 90 e o 900 não se diz 90 ou 900. Se diz simplesmente 90 e 900, 900. E já que nós estamos falando de fecha de nascimento, que é a data de nascimento, logo a gente associa a idade. Qual é sua idade? Qual é sua idade? Aí você diz, tenho 42 anos. Tenho 42 anos. Note que o verbo ter é tener, mas a gente não fala teno, não. A gente fala tengo. E outra coisa muito importante, nunca diga 42 anos, anos, porque ano em espanhol é o ânus, é o nosso órgão. Então, anos é a mesma coisa, né? A gente precisa falar años, años, porque tem essa letra chamada N, que é um N com um tio em cima, ok? Tenho 42 anos. Assim que você diz a sua idade. A próxima informação básica é o nosso endereço, que em espanhol se diz dirección. Dirección. Qual é sua direção? Essa pergunta significa qual é o seu endereço. E a gente vai falar o básico, que é a rua ou avenida, o número, o bairro, a cidade, o estado e o país, logicamente, se a gente estiver lá. Nessa parte aí do estado, alguns países dividem o seu território de maneira diferente. Nós aqui no Brasil dividimos por cidade, estado, tudo dentro do país. Só que em outros países aqui da América Latina, por exemplo, se divide em províncias, como a Argentina, ou departamentos, como na Colômbia, ou mesmo estado, que é igual ao Brasil, que é o caso da Venezuela e do México. Não vou nem entrar no assunto Espanha, porque lá a divisão é mais complicada. Mas se você vir lá no seu formulário província, departamento ou estado, você sabe que é o seu estado. Em espanhol, rua se diz calle, calle. E avenida se diz avenida, avenida. Esse V tem um som de B, um B suave, avenida. Então, digamos que meu endereço fosse assim. Calle Fernando Noronha, 45, Barrio Felicidade, Feira de Santana, Bahia, Brasil. E se perguntarem para você qual é a sua província, você explica que no seu caso não é província, é estado aqui no Brasil. Olha só que legal, nesse vídeo você aprendeu a passar algumas informações pessoais básicas, como nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono, correo electrónico e edad. Eu espero que você tenha gostado e que tenha feito sentido para você. Se aconteceu isso, escreve aqui nos comentários me gustó mucho, me gustó mucho. Quer dizer, eu gostei muito. Ou então você escreve assim, me ha servido mucho, que significa foi muito útil para mim, me serviu muito. E aí aproveita que você está aqui e assiste um desses vídeos que eu vou deixar recomendado para você aqui no canto.